Olá, sexto ano, vamos lá? Vamos para a nossa aula de hoje. Bom, a gente vai começar, como sempre, a gente faz a correção da aula anterior. A gente tem aí a atividade da página 339 e a gente vai estar corrigindo ela para depois começar a fazer a introdução aí do nosso próximo conteúdo, ok? Então vamos lá, passe aí para o seu livro, abre na página 339, melhor dizendo, e a gente vai começar. Então vamos lá. Primeira questão aí, a número 1, está tratando sobre as características das atividades econômicas que a gente tem, principalmente no campo, né? Que são atividades aí agrária ou agropecuária. E como a gente já viu, a gente falou sobre a questão da agricultura e falou sobre a questão da pecuária. Dentro dessas duas, ela tem uma variação tanto da agricultura, que tem a tradicional e a moderna, e a pecuária também tem uma variação que tá entre aí a pecuária extensiva e a pecuária intensiva. Então vamos lá, você tinha a atividade para fazer que significa que estava pedindo para você relacionar as duas colunas, né? Uma está trazendo as informações em relação a essas atividades e a outra está trazendo as atividades em si. E aí você tinha que ligar uma à outra. Diz assim: relacione as atividades econômicas às suas características. Então vamos achar a que se refere. Nesse exercício ele já vem apresentando aí a que está ligando e a gente vai fazer a leitura para que você possa identificar. Então, os cultivos são realizados em grandes propriedades ou latifúndios, onde se privilegia a monocultura e se utiliza tratores. Então, esse tipo, já que está falando de cultivo, só pode ser agricultura. Quando esse cultivo envolve latifúndios, né, que são grandes propriedades, que tem a questão da monocultura, ou seja, cultiva apenas um produto, e quando eles utilizam tratores, ou seja, uma máquina, né, houve a mecanização, há uma estrutura maior, isso está apontando para uma agricultura moderna, que é mais recente, que conta com todos esses elementos, com todos esses fatores. E a segunda está perguntando: os animais são criados confinados, alimentam-se à base de ração e recebem medicamentos. Apresenta maior produtividade. Se está falando de animais, isso se refere à pecuária. Então a gente só precisa verificar se é pecuária extensiva ou pecuária intensiva. Como ali está dizendo, vamos baixar um pouquinho aqui, como ali está dizendo que tem serviços veterinários, cuidado à base de ração e tem maior produtividade, já que a gente tem apenas essas duas, né? Dentro da sua variação a gente encontra as duas, extensiva ou intensiva, então a gente tem que identificar se é intensiva ou extensiva. Aqui tem a maior produtividade, é a intensiva. Então, essa aí está ligando ali a pecuária intensiva, né? Como eu falei, identificou que está falando de criar animais e está usando ração, está recebendo serviço veterinário e tem maior produtividade, pecuária intensiva. E a próxima, os cultivos são realizados geralmente com mão de obra familiar e pequenas propriedades rurais, onde se pratica a policultura. Quando está falando de cultivo, é agricultura.
Então, você só precisa identificar de qual agricultura está sendo falada. Como nós já encontramos ali a agricultura moderna, essa aí é a agricultura tradicional. Ela usa mão de obra familiar, as propriedades são pequenas e elas têm a policultura. Como eu falei na explicação dessa matéria, quando você produz para a família, ou seja, para um grupo pequeno, para aquela população que está na prática dessa agricultura, né? Quem trabalha, quem põe sua mão de obra, eles produzem para eles se alimentarem. Tem a ver com a alimentação, com suprir a necessidade dessa própria população. Então isso aí é o tipo de agricultura tradicional, né? Lembrando que essa aí tem uma produtividade menor, né? E é para alimentar, ou seja, para a própria subsistência daqueles que a praticam, né? Aqueles que praticam essa atividade, eles vão ter ali a sua produção voltada para eles, ok? E aí não tem o foco de mercado, de venda, de comércio, como é o caso da agricultura moderna. A agricultura moderna, ela produz em maior quantidade, produz apenas um produto porque o foco dela é o mercado, é colocar para vender, produzir uma grande quantidade e botar para o mercado. E a última, baixar um pouquinho, os animais são criados soltos em áreas extensas, alimentam-se de modo geral da pastagem natural, né, de pastagens naturais. Apresenta baixa produtividade. Então, pecuária extensiva. Animal criado solto, animal criado que depende do pasto, de comer mato, grama, depende de comer aquilo que ele encontra no terreno, né? Ele não tem aquela ração separada, ração balanceada para ele tem que se alimentar daquilo que ele encontra no terreno. Então, para isso, eles precisam estar soltos, precisam estar num terreno maior, mais extenso, uma área maior. Então, isso aí é a pecuária extensiva, ok? Então deu para a gente diferenciar aí bastante a agricultura tradicional e a agricultura moderna, pela quantidade de produto, pela forma de aplicar essas atividades. A número 2 está tratando de duas notícias, né? Que é chamado de manchete. E aí, vamos ver o que pede. Leia as manchetes abaixo. Em seguida, responda as questões. Primeira manchete. Uso de agrotóxico no Brasil é descontrolado. Embaixo, análise identifica resíduos de agrotóxicos em 60% das amostras de 12 tipos de alimentos. Então, as duas notícias estão lidas. Vamos ver aí o que se pede. Quais os temas tratados nas duas manchetes? Uma está falando do uso descontrolado do agrotóxico e a outra está falando que se identifica, né, resíduos de agrotóxicos em 70% das amostras de 12 tipos de alimentos. Então eles pegaram lá para ver se esse alimento fica resíduo desse agrotóxico, né? O agrotóxico ele tem a ver com um tipo de usado num determinado produto, seja da fauna, seja da flora, para evitar o dano, para evitar a perda, para que eles fiquem mais resistentes, para que eles não sucumba a certos insetos, a certos problemas não tenha nenhum problema na sua produção. Então, é usado para isso. Só que esse produto acaba, de acordo com a análise que foi feita, acaba ficando um resíduo, o que não é muito bom para a saúde, ok? Então vamos lá, a resposta ficou assim, ó, o uso descontrolado e os resíduos de agrotóxicos nos alimentos, ok? Então, aí está falando das duas manchetes, das duas notícias. E a B, vamos voltar. A B está pedindo uma pesquisa. Pesquise em livros, revistas ou internet alguns cuidados que podem ser tomados para reduzir os resíduos de agrotóxicos nos alimentos que consumimos. Anote as informações no caderno e em sala de aula. compartilhe os
resultados com os colegas. Vamos lá. Então, eu expliquei o que é o agrotóxico. Você tinha que fazer uma pesquisa aí e ver como você reduzir isso dos alimentos, já que esses agrotóxicos vêm no alimento, né? A maior parte do alimento que a gente consome, já que a gente não planta para colher, a gente consome aquele que é o tipo que vem da agricultura moderna, aquela que usa mecanismo, tecnologia e usa esses insumos que são fabricados por meio da tecnologia, que é o agrotóxico. E esse agrotóxico acaba ficando um pouco de resíduo, como diz na manchete acima. Como é que a gente faz para reduzir isso? Isso é necessário vocês fazerem a pesquisa. Como a gente diz, eu explico nas aulas que assim, quando é pedido uma pesquisa, ainda mais que a gente está à distância, não dá para a gente ficar dando uma resposta exata, porque cada um pesquisou de uma maneira, cada um vai colocar de uma maneira. Mas sempre que tem essa pesquisa, você precisa fazer e passar para o caderno, porque esses conteúdos, se for necessário, esses conteúdos serão cobrados na prova, nas atividades que vocês fazem avaliativa, porque já que a gente conversou sobre ele, é possível que você possa passar para o papel. Então, mesmo que seja na sua casa, é bom que você faça essa pesquisa e deixe aí anotada no caderno, ok? Então, entre os cuidados que se tem para diminuir ou reduzir esses agrotóxicos dos alimentos, é você colocar uma bacia com água e um pouquinho de vinagre ou um pouquinho de água sanitária, tem bicarbonato também que pode ser feito, e você fazer esse tipo de ação, você diminui um pouco desses resíduos, né? E é claro que você se fosse o caso de fazer na sua casa, tem que ser um adulto, tem que saber a quantidade, tem que botar corretinho, senão você vai evitar o agrotóxico, mas vai contaminar o produto com outras coisas e botar em quantidade exagerada. Então, tem que saber a quantidade certa e botar da maneira certa. Mas isso ajuda a diminuir. Agora vamos para a nossa orientação do próximo conteúdo. A gente acabou a nossa correção. E a gente vai estar falando de duas coisas, extrativismo e indústria. E, primeira coisa, extrativismo e os recursos da natureza. O extrativismo é uma atividade de extração de recursos da natureza. Pode ser classificado em extrativismo animal, que extrai recursos da fauna, extrativismo vegetal, que extrai recursos da flora, e extrativismo mineral, que extrai recursos minerais, ou seja, da terra, das rochas. E a atividade extrativa é praticada por diferentes povos que dependem da caça, da pesca e da coleta para a sobrevivência. Também é realizada em larga escala, tanto para a produção de alimentos como para abastecer indústrias de matérias-primas, que transforma em produtos diversos. Então vamos lá. Extrativismo, a gente viu que tem três tipos, né? Extrativismo animal, extrativismo mineral, extrativismo mineral, animal e vegetal. E essa ação de extrativismo, né, quando você fala principalmente de vegetal, isso pode ser confundido com agricultura. A agricultura existe o cultivo. O extrativismo, ele não passa pelo processo de cultivo. Geralmente, ou normalmente, a forma de classificar e identificar o extrativismo é um produto que surge na natureza e as pessoas vão lá apenas colher. É por isso que no segundo parágrafo está explicando caça, pesca e coleta. A pesca, ela está apontando para o extrativismo animal, ok? E quando precisa arrancar a madeira, tirar a madeira de uma floresta, isso é extrativismo vegetal. Assim como você tirar algum produto da árvore, também é um extrativismo vegetal. Só que ali não teve cultivo, só houve a extração. E, por exemplo, látex, né, ou látex, ele também é um extrativismo vegetal, que você vai lá, pega na árvore, apenas tira o que já está lá, né? Não tem necessariamente a questão do cultivo. E o animal, como a gente já citou, a pesca, e o extrativismo mineral, que pode ser aí ouro, prata, esse material que você vai encontrar como mineral, né? E aí outras coisas como petróleo, carvão e por aí vai, ok? Então vamos lá, extrativismo mineral é a base da economia de alguns países.
A extração de recursos minerais por meio da mineração pode ser uma atividade realizada a céu aberto ou em minas subterrâneas. Entre os recursos minerais metálicos, alguns são abundantes, como ferro, alumínio, manganês, e outros são escassos, como cobre, ouro e prata. Entre os recursos minerais não metálicos, alguns são utilizados para a produção de fertilizantes, para abastecer o setor agrícola. Por exemplo, fosfato de cálcio, enxofre, calcário, nitrato de sódio. Outros são usados na construção civil, como calcário, argila e areia. Então, esses são os tipos de produtos que podem ser extraídos dentro do que é classificado como extrativismo mineral. Agora vamos para o outro, ou para os outros, né? Aqui está o exemplo. Mineral também, tirar sal, sal também é mineral. E o vegetal e o animal. Diversas espécies da fauna e da flora são consideradas recursos de grande valor econômico. No entanto, para os povos tradicionais como indígenas e ribeirinhos, elas são essenciais para a subsistência, né, que é para sobreviver. Né? Os extrativismo vegetal e animal são atividades econômicas que devem ser realizadas respeitando-se as leis ambientais e o ciclo reprodutivo das plantas e dos animais. Exemplo desse tipo de atividade são a extração do látex, das seringueiras para a fabricação de borracha natural, a extração de madeira para abastecer a indústria moveleira ou de papel, né? E a pesca em rios ou mares de peixes que são comercializados ou ao natural ou industrializados, ok? Então a gente tem aí os três tipos de extrativismo: mineral, vegetal e animal. Agora vamos falar um pouquinho da indústria, né? A indústria é a atividade econômica que faz o processamento e a transformação da matéria-prima. Então, quando você pega algum produto, você tem lá extraindo da natureza algum produto, você manda para a indústria para ele processar, para ele transformar esse produto em algo mais acabado, em algo com uma utilidade maior, com uma utilidade diferente daquilo que ele teria se fosse sem passar por esse processo, ok? E compõe aí o setor secundário da economia. Existem diferentes tipos de indústria e elas podem ser classificadas de acordo com os bens industrializados produzidos. Vamos ver alguns tipos, né? Indústrias de bens de produção, que também pode ser chamado de indústria de base, elas representam indústrias que processam e transformam matéria-prima de forma a abastecer outros tipos de indústria, como no caso siderúrgica, metalúrgica e petroquímica. Então, quando eu quero classificar siderúrgica, metalúrgica e petroquímica, eu chamo elas de indústria de base, ok? Ou indústria de bens de produção. Um outro tipo de indústria é a indústria de bens intermediários. Essas já fabricam máquinas, ferramentas, equipamentos utilizados em outros ramos de indústria, como a indústria automobilística, na agropecuária e na geração de energia. Então, essa intermediária, ela produz alguma coisa que vai dar base a outra indústria, né? A primeira, ela produz, por exemplo, as barras de ferro, e na outra indústria eles vão transformar aquelas barras de ferro, né? Na indústria de bem intermediário, ela já não produz só, ela pega aquela barra de ferro e ela transforma em máquinas e equipamentos. Mas isso ainda é para outras indústrias. Isso não vai direto para o consumidor. Isso é para preparar alguma coisa, isso é para dar suporte a algum tipo de outra atividade que não é direto para o consumidor. É para aquele local ali, ou seja, para dentro de outra indústria. E a gente tem o terceiro, que é a indústria de bens de consumo. Esse sim, esse tipo de indústria é aquela que produz algo que vai direto para o consumidor. Então ela é chamada de bens de consumo. Transformam matéria-primas em bens diretamente consumíveis pelas pessoas. Podem ser classificados em indústria de bens duráveis, como automobilística, e de eletrodomésticos, e em indústrias de bens não duráveis,
como indústrias de alimento e têxtil, né? São roupa, comida, essas coisas, bebidas, a gente usa de forma mais rápida, então é chamado de bens não duráveis, ok? Então são esses três tipos de indústria, e aí fica para vocês fazerem, resolver as páginas 344 e 345. Na próxima aula a gente volta corrigindo, ok? Um abraço, até a próxima.